O título da apresentação é Abordagens Organizacionais Estratégicas, né? Essas palavras, cada uma que eu vou apresentar aqui, tem um significado especial para mim e para a maneira como eu executo geralmente o meu trabalho, né? Abordagem, eu estou usando aqui porque a gente tem a necessidade, frequentemente, de enfrentar as situações, né? E geralmente a gente tem um conjunto grande de possibilidades e acaba escolhendo uma ou outra para começar o trabalho, né? Então, abordagem é uma palavra que tem a ver com essa ideia de enfrentamento, né? E que as organizações frequentemente têm que trabalhar quando elas estão lidando com as suas estratégias, né? Muitas organizações, eu vi ao longo do tempo, eu trabalhei com dezenas delas nesse campo, né? Não têm estratégias, e muitas vezes elas desenvolvem e não aplicam as estratégias, elas agem de uma maneira muito instintiva, né? Então, eu acho sumamente importante que as organizações tenham abordagens organizacionais que sejam estratégicas. O que acontece, como vocês sabem muito bem, é que a gente vive num contexto muito dinâmico, de muita mudança, mudanças permanentes. Nós temos aí um evento muito recente, que é esse da pandemia, como um exemplo extremo, né? E essas mudanças geram incongruências, que são situações em que a gente tem diferenças, tanto dos elementos que são internos à organização, né, como diferenças com os elementos externos, ou seja, a gente vai mudando de maneira diferente. Dentro de uma organização, as pessoas mudam diferentemente, começam a não se entender mais, e muitas vezes elas até podem se entender, mas elas desenvolveram ideias que são diferentes da que tem no mundo lá fora e também não estão se entendendo com o mundo lá fora. Essas incongruências pedem processos de mudança organizacional para que o sistema volte a funcionar bem e seja coerente, né, e seja fácil de fluir, vamos dizer. E para isso a gente trabalha com uma ferramenta que se chama gestão da estratégia. Aqui eu vou passar um pouco o meu entendimento de gestão e de estratégia para a gente poder encaminhar o assunto, né? Então, o tema da gestão é muito frequente, existe uma confusão comum que é com a administração, né? E existe uma diferença básica aí, que é a ideia de pensar um processo que tem muito de análise, né? Então, a administração é um processo que é muito centrado em executar as coisas, enquanto que a gestão tem uma fase inicial que é de análise para depois poder executar. Então, quem repete planejamento estratégico pensando só em planilha e fazer algo que deu certo no passado, está, na verdade, administrando, né? E não necessariamente está gerindo. A gestão é um processo por meio do qual as organizações analisam a situação, né? Encontram problemas, desenham soluções e operam essas soluções, sempre monitorando e avaliando para poder aprender ao longo do tempo e retomar o início desse processo de uma maneira sempre virtuosa, né? Ao passo que a estratégia, e tem uma palavra que tem milhares de significados, né? Dentro desse contexto de gestão de estratégia, é um conjunto de norteadores para tomada de decisão. Então, na verdade, são elementos que a gente tem para poder se orientar de forma conjunta, tomar melhores decisões, né, progressivamente melhores ao longo do tempo, para poder agregar cada vez mais valor ao trabalho que é feito pela organização e assim atender as expectativas dos diversos tipos de clientes internos e externos que a organização tem, né? Então, a ideia de gestão de estratégia, pensando agora a expressão toda, né, é um processo por meio do qual uma organização analisa seu contexto, desenha e opera mudanças, né? Sempre monitorando e avaliando essas ações, de modo que ela possa progressivamente tomar melhores decisões no sentido de alcançar os seus objetivos. Isso que é gestão da estratégia. Então, isso é diferente de planejamento estratégico meramente, né? O planejamento estratégico é uma distribuição no tempo e espaço de ações que a gente precisa fazer para alcançar os objetivos. Mas a gestão da estratégia tem essa fase de análise, de pensamento crítico, que sempre antecede o planejamento e que permite que a organização tenha sempre essa congruência, tanto interna como externa, nos processos de mudança. A gestão da estratégia é um processo que se faz por ciclos, né? Como todos os processos, e dessa forma existe a possibilidade de a gente ter aprendizagem, né? E eu gosto de usar aquela analogia do disco, né? Quem conheceu aí os discos de vinil, muitas vezes eles tinham um risco. E aí a agulha estava rodando ali, ela sempre tropeçava no mesmo ponto, né? Então a gente acabava que sabia onde é que estava aquele risco
e tentava evitar, ou tentar, às vezes não era um risco, era meramente uma poeira, a gente limpava aquilo ali para poder conseguir ouvir música de uma forma melhor, né? Então, com os ciclos é mais fácil a gente descobrir onde é que estão as poeiras aí, os riscos, as pedras no caminho, para a gente poder desenhar ou redesenhar a forma de trabalhar e tomar melhores decisões, né? E para isso a gente tem que trabalhar sempre conjuntamente e é muito importante ter alinhamento. E nesse sentido, a gestão da estratégia, que a gente vai ver mais adiante um pouco, tem muito a ver com o uso de modelos, permite uma harmonização dessas ações feitas entre as diversas pessoas, né? E eu acho que aqui tem um elemento muito importante para vocês, que é a ideia de comunicação, né? E também a amenização de conflitos, a moderação de vontades que são diferentes, de modo que as pessoas possam assumir uma missão conjunta, mesmo quando elas pensam diferente e muitas vezes têm interesses que são, no geral, nos detalhes diferentes, mas no coletivo, no detalhe, perdão, no detalhe elas são diferentes, mas no geral elas são comuns. Uma associação funciona muito assim. Existem interesses que são marginalmente diferentes por causa do métier ali, do ambiente de trabalho de um ou outro, mas tem coisas que podem ser feitas em comum para ter ganhos de eficiência e de escala, né? Então, para assumir uma missão conjuntamente, é preciso ter uma harmonização. E nesse sentido, a gestão da estratégia funciona muito bem, né? E isso porque quando a gente tenta trabalhar com o pensamento estratégico, que é bastante analítico, leva em conta o contexto, pensa o longo prazo, né? A gente entra num modelo mental, na verdade, que faz com que a gente deixe de ser complacente, né, e aceite a realidade como ela é, e a gente fique inconformado com isso e comece a mudar as coisas, né? A partir da passividade, que é ficar aceitando as coisas como elas são, para a proatividade, que é a gente tomar atitude no sentido de mudar as coisas. Também a gente sai da reatividade, que é simplesmente ficar reagindo ao que acontece, e começa a fazer prospecção e ver o que é que existe em termos de oportunidades e desafios para poder trabalhar. E também algo que é muito importante nas organizações que têm grupos com pensamentos diferentes, né? A gente sair de um ambiente em que o pensamento e a ação são fragmentados para outro em que a ação é integrada. Então, a mudança de modelo mental, que inclui essa ideia de estratégia, que é olhar conjuntamente para o futuro e de uma maneira analítica, é isso, é sair da fragmentação e ir para um processo de integração de interesses, em função de uma missão conjunta, né? Como é que a gente gerencia a estratégia? Bem, em primeiro lugar, é preciso haver liderança, alguém precisa entender que isso é importante, puxar o carro, né? Obviamente que se o grupo tem vontade política e resolve trabalhar com a estratégia, existe essa mudança de modelo mental que eu estava falando, e você começa a ter ciclos de planejamento, ação, análise e planejamento, novamente, que são baseados em modelos comuns. Esses modelos são comunicados entre as pessoas, né? E aí, por meio de um sistema de medição de metas e indicadores, a gente consegue fazer comparações entre diferentes momentos e verificar se o que se tem em termos de objetivos está sendo alcançado ou não, né? E como é que a gente consegue trabalhar esse processo de mudança que é bem difícil? Em primeiro lugar, a gente trabalha com uma redução da complexidade. Ou seja, a gente está trabalhando num mundo, né, e em contextos que tem muitos elementos e nem todo mundo consegue, quer dizer, na verdade ninguém consegue ver tudo ao mesmo tempo. Então fica um pouco difícil de conversar, né, e de tomar decisão conjuntamente. Então, no primeiro momento, a gente precisa fazer uma redução da complexidade para ter menos elementos, né, e ter uma visão clara da problemática que atinge esse grupo que está fazendo a estratégia, né, para depois haver uma construção coletiva de um modelo de gestão e aí sim uma retomada da complexidade, porque não tem como a gente fugir dela, mas daí em bases que são gerenciáveis, né? Porque num primeiro momento, quando está tudo confuso, não é possível gerenciar as coisas porque a gente não consegue enxergar quais são os processos que são críticos e às vezes a gente consegue enxergar, mas não consegue fazer com que os outros vejam a importância disso para poder trabalhar conjuntamente, né? Então o processo de mudança é muito feito em cima dessa ideia de, em primeiro lugar, redução da complexidade, que nós vamos ver como acontece aqui.
a construção coletiva do modelo de gestão e depois a retomada da complexidade, mas numa base gerenciável. Aqui eu coloquei um desenhozinho que dá um pouco essa ideia, né? De que a gente sai de algo que é complexo, tem muitos elementos e é confuso, para algo que é mais simples de se ver e entender, mas que pode ser ampliado, né? E modulado e escalado ao longo do tempo, né? Porque aí, quando você tem clareza das coisas e vê que funciona, testa, você pode ir aumentando com maior segurança e maior clareza. Então, nós estamos falando aqui, para fazer esse processo de mudança baseado em gestão da estratégia, de dois conceitos muito importantes que norteiam o trabalho, que são o conceito de sistema e o de modelo, né? Quando a gente vai fazer a redução da complexidade, nós vamos ter ali um conjunto mínimo de elementos para poder trabalhar, e eles têm que funcionar independentemente, né? Mas também, quando eles são colocados de uma forma junto, eles têm uma inter-relação e acabam formando um todo que funciona também, né? E aí esse seria o que eu chamo de um modelo de gestão, né? O modelo de gestão, ele é uma miniaturização ou simplificação da realidade dessa organização que está fazendo a estratégia, que todo mundo pode enxergar e pode trabalhar sobre ele. Mas ele é feito de elementos, né? Os elementos da gestão estratégica, vocês devem conhecer vários, se não todos eles, são, em primeiro lugar, um mapa de relacionamentos, depois eu vou detalhar um pouquinho mais aqui, os componentes estratégicos, que são negócio, visão, missão e valores, seguem sendo sempre muito importantes para a gente trabalhar a estratégia. Uma proposta de valor, porque a organização, ao desenvolver uma estratégia, nada mais faz do que ampliar as chances de agregar mais valor para o cliente, né? O mapa estratégico, e, portanto, requer iniciativas, né, para você alcançar esses objetivos. E os indicadores e metas, que são aqueles dispositivos para a gente poder fazer o monitoramento, que é o acompanhamento, e a avaliação. Então, aqui tem o que está fazendo a estratégia, principais de clientes aqui, que são os ativos, os prospectivos e os suspectivos, né? E aí a gente vai desdobrando e abrindo isso aí. Essa é uma forma visual que ajuda muito a gente a fazer planejamento e a fazer estratégia. Você certamente tem cadastros de clientes, que é uma forma analítica de fazer o mapa de relacionamento, listas, né? E é muito mais difícil você ter uma visão de conjunto para poder ter esse pensamento estratégico. Então, aqui é um exemplo de mapa de relacionamento. Com base na análise desses relacionamentos, a gente pensa os componentes estratégicos que dão o direcionamento lógico, moral e de missão, de comissionamento para as pessoas, né?
de modo que desenhar ou redesenhar os processos é uma forma da gente melhorar muito a estratégia, inclusive porque aqui nós podemos ver que existe uma perspectiva no mapa que é dos processos internos, que é ali é a ocasião que a gente tem de melhorar o funcionamento interno para poder ter uma relação melhor com os clientes. E aí, finalmente, depois de ter pensado os projetos e os processos, a gente vai começar a pensar no modelo de coordenação disso aí tudo, a começar pela definição de metas e indicadores. Você já deve ter ouvido falar que não se gerencia sem medição, né? E é verdade mesmo. Então, é fundamental entender bem o conceito de indicador e de meta, que não são meramente números, né? Tem uma complexidade nisso aí, uma relação com os elementos da estratégia. Isso tudo se comunica muito do começo até o fim. Existe uma coerência interna em tudo isso que está sendo feito. E é fundamental levar muito a sério esse processo de formulação e acompanhamento dos indicadores, né? E como é que a gente faz esse processo? É costurando todo esse trabalho aí com o desenvolvimento de um regime de coordenação que é baseado em encontros, né, que geralmente a gente chama de reunião, mas eu acho importante fugir desse modelo de reunião, porque a palavra reunião quer dizer unir aquilo que foi separado, né? Reunir, né? Então, no começo, sim, a gente faz uma outra reunião, mas depois que está tudo organizado e o modelo está claro para todo mundo, depois que houve a comunicação, é importante a gente trabalhar com coordenação e não com reunião, né? Ou seja, ordenar conjuntamente. Ter rotinas estruturadas e muita persistência e disciplina com o método, porque existe uma tendência nas organizações de engavetar as estratégias, de improvisar muito, e se por um lado a gente tem que ter maleabilidade, né, flexibilidade para lidar com as mudanças, por outro é importante também a gente ter disciplina para poder ter esses ciclos seguindo o mesmo método e isso ter coerência ao longo do tempo, né? A estratégia é feita em função, geralmente, de um horizonte que a gente chama de 1 ano, ou de 1 a 3 anos, muitas vezes 5, quando a organização é muito grande e consegue pensar muito longe, né? E aí, quando a gente retoma o trabalho lá na frente, a gente retoma com o mesmo método. Então, cada vez mais o trabalho vai ser mais coerente e vai ter uma resposta melhor, porque nós estamos usando o mesmo método, fazendo as adaptações necessárias, mas usando o mesmo método. Aqui a gente tem uma ideia geral, então, de tudo que eu mostrei ali, né? A gente tem à esquerda ali começando uma visão da problemática, que foi pensada em função dos relacionamentos, né? Essa problemática vai gerar um conjunto de objetivos que tem ali o mapa estratégico. Com base no mapa estratégico, a gente organiza no tempo e em termos de responsabilidade todas as iniciativas para ter um plano mestre. E depois isso se desdobra, ou seja, a complexidade vai aumentando de novo, né? Se desdobra em vários projetos, em vários processos e vários indicadores e metas, né? Que a gente coordena, porque tudo que vai sendo colocado aqui né, nos projetos e nos processos vai para um planejamento diário, vai para um planejamento semanal e vai para as reuniões de coordenação e de revisão da estratégia. E assim a gente consegue ter a interação, né, que são esses ciclos, né, e a roda vai girando indefinidamente, né, porque você tem os processos acontecendo novamente, você vai avaliando, melhorando e você sai do círculo vicioso para o círculo virtuoso, né? E aí entra o trabalho bom, vocês entenderem qual é o trabalho do consultor nisso aí tudo, a organização muitas vezes tem condição de fazer esse trabalho, tem pessoas internamente que conseguem fazer esse trabalho, mas nem sempre elas conseguem congregar todas as ferramentas necessárias para o processo de gestão de estratégia. Nesse sentido, o consultor ele entra com um pensamento que é independente, né? Ele tem uma visão mais conjunta de mercado, não é de um só métier, né? De um só meio, de uma só faixa de mercado. Ele detém, ou ela, né, detém conhecimento específico acumulado em termos de gestão de estratégia, conhece e utiliza com frequência e aprimora um método para mudança organizacional, que é a chave de tudo que a gente está falando aqui, né? Pode apoiar a identificação dos fatores críticos para a estratégia, porque a gente não vai poder trabalhar com tudo, né, ao mesmo tempo. Você tem que fazer isso, você tem que eleger o que é mais importante. E a consultoria pode ajudar nesse processo. E obviamente, vai apoiar nos processos de decisão para mudança, reduzindo os riscos, né? E o que se entrega no final
disso tudo, não só no final, mas ao longo de todo o processo, porque tem muita formação nesse caminho, né? É uma visão coletiva e estruturada das dores da organização, né? O que é que está atrapalhando, o que é que está pegando, né? E com base nisso, um modelo de gestão que é longitudinal, que pode ser visto ao longo do tempo, né? E que lida com as soluções para essas dores, né? E tudo isso feito com um método que permite uma coordenação continuada, não é só num determinado momento de mudança, mas é uma coordenação continuada dos processos de mudança da organização, porque não basta mudar uma vez, a organização tem que estar pronta para mudar permanentemente, né? Muito obrigado pelo tempo de vocês, eu fico à disposição aqui para sanar qualquer dúvida ou ampliar qualquer um desses temas aqui, sobre os quais a gente falou. E fico muito feliz de ter tido o tempo de vocês, que eu sei que é muito, muito precioso.